da nossa ministração de hoje é o amor me amou. Em 1 João 4,19 diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E em Romanos 5, do 6 ao 8 diz, de fato, no tempo devido, quando ainda éramos pecadores, éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus ele morreu por nós muito antes da gente querer ter uma caminhada com Jesus, muito antes da gente entender que a gente precisa viver uma vida para Ele, que a gente precisa nos entregar para Ele diariamente, que a gente precisa abandonar o pecado, que a gente precisa abandonar tudo aquilo que nos afasta dele. Deus enviou seu Filho para morrer por nós quando a gente nem sabia que precisava de Deus, que quando a gente talvez estivesse fugindo de Deus, fugindo do seu amor, ainda assim Deus sabendo disso tudo, Deus sabendo que nós iríamos negar Ele muitas vezes, que muitas vezes a gente iria se afastar do caminho, que muitas vezes a gente ia fazer coisas erradas, e ainda assim Ele enviou o seu Filho por amor, né? Por amor, e um amor incondicional. A gente vê que Deus ele demonstrou o seu amor enviando Jesus, e algo que é muito interessante é a gente pensar que é muito fácil alguém falar que vai se entregar ou que vai morrer por pessoas boas, por pessoas que não fazem nada de errado, mas morrer por pessoas que são más, que fazem coisas ruins, que pecam, pessoas que não são gratas, pessoas que às vezes não agradam a Deus, sabe? É muito difícil. E ainda assim Jesus se entregou. Mesmo Jesus sabendo disso, ele se entregou em nosso lugar. Ele sofreu, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele morreu a morte de cruz. E naquela época, a morte de cruz era a morte mais humilhante que alguém poderia passar. E ele sofreu a humilhação que eu e você deveríamos passar. Ele morreu em nosso lugar. E se a gente pensar nisso, sabe? Isso é uma demonstração de amor. Isso é um amor verdadeiro. É se entregar para o outro, é se entregar pelo outro, por pessoas que não valeriam nada, por pessoas que ninguém faria nada por elas, por pessoas que não teriam valor nenhum, sabe, para alguém, se entregar por elas e mostrar que existe um valor nelas, e o valor é ter Jesus, sabe? E o valor é reconhecer Jesus e viver com ele diariamente. Então Jesus ele mostra que Deus, sabe, que o Pai se importa com cada um de nós. Ele mostra que Deus, ele nos ama. Deus, ele entregou seu Filho e isso foi demonstração de amor. Jesus é uma prova de amor. Em 1 João 4, do 9 ao 10 diz, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então aqui demonstra o amor de Deus, sabe? Enviando o seu Filho para nos salvar. Enviando o seu Filho para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Deus de forma livre. E não só acesso a Deus, mas para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Ele enviou o seu Filho por mim e por você. Eu não sei se você pensa nisso. Eu não sei se você é grato ou grata a isso. De pensar em todo o sofrimento de Jesus. De pensar em tudo aquilo que Jesus passou. De pensar na crucificação de Jesus e pensar que aquela cruz era minha. Aquela cruz paga os pecados que eu cometo, paga os pecados que eu não quero abandonar, paga a vida que às vezes eu não quero deixar para servir a Jesus, para servir a Deus, para agradar a Deus. Um filme que comoveu o mundo e comove muitas pessoas ainda é A Paixão de Cristo, mas às vezes é apenas uma comoção, né? um emocionalismo, onde a gente se emociona com aquele filme e tudo mais, mas isso não nos leva a gerar uma transformação em nossas vidas, não nos leva a refletir que Deus enviou seu Filho para sofrer em meu lugar. Que Deus enviou seu Filho por amor a mim, para que hoje eu pudesse ser perdoada, para que hoje eu pudesse ser perdoado e hoje eu pudesse realmente ser livre. Sabe, um amor que nos traz libertação, um amor que nos traz liberdade, um amor que nos ama de uma forma tão linda, tão única, e às vezes a gente não dá valor a esse amor. E às vezes a gente nem se lembra desse amor durante o nosso dia, durante a nossa semana, durante a nossa vida. Em João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele deu o Filho dele para que a gente não pereça, para que a gente não morra, para que a gente não viva caminhos ruins nessa vida, sabe? Faça escolhas ruins nessa vida, mas pra gente ter a vida eterna, escolhendo viver uma vida para Jesus, escolhendo caminhar o caminho que é Jesus. Esse amor também, em Salmo 103, do 10 ao 11, diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para todos os que o temem. Então não importa o que o homem faça, o amor de Deus não aumenta e não diminuirá. Simplesmente ele continuará o mesmo. Então ele não nos vê de acordo com os nossos pecados. Ele não nos vê de acordo com as nossas falhas. Tanto que fala, né, nos versículos anteriores que eu mencionei no início, que ele nos amou primeiro, muito antes da gente amar a ele, muito antes da gente entender que precisa de Deus, sabe? Muito antes da gente entender que é pecador e que precisa de Deus, que precisa se arrepender. Então, ele não nos olha de acordo com o nosso estado. Ele não nos olha de acordo com nossos pecados, nossas falhas, sabe? Ele nos olha com olhos de amor. E se isso não nos gera uma mudança, sabe? Não nos gera um ânimo de querer mudar e retribuir esse amor, de querer mudar e ser grato a esse amor, de ser entregue a esse amor, de mergulhar nesse amor. A gente quer viver tantos amores nessa vida, a gente quer se entregar a tantos amores nessa vida, mas o amor que realmente importa, o amor que realmente nos salva, o amor que realmente nos traz perdão, o amor que realmente transforma a vida, às vezes a gente quer deixar para a última hora, quer deixar para depois, ou às vezes nem pensa nesse amor, nem pensa em viver esse amor com Jesus, viver esse amor com Deus, sabe, experimentar esse amor, não apenas sabendo que Deus morreu por mim, mesmo quando eu ainda estava entregue ao pecado, não apenas sabendo que Deus morreu por mim, entregou seu Filho, que sofreu em meu lugar, sabe, não apenas sabendo disso, mas entendendo tudo isso e querendo viver esse amor de forma profunda. Ele nos amou e ama com um amor incondicional. É o amor ágape acaba fugindo de uma necessidade egoísta, já que não se possui interesses pessoais nele. Basicamente, não há interesse, sendo uma entrega genuína, pura e quase invencível. Então é um amor incondicional de entrega, ele se doa, ele se dá. E foi isso que Jesus fez por mim e por você, ele se entregou, ele se doou para que a gente hoje pudesse ter vida. Imagine só uma situação onde você comete um crime e você não tem uma fiança para pagar, sabe? Ou não tem alguém que pague por você. Assim seria a nossa vida se Jesus não tivesse morrido por nós. Assim seria a nossa vida se Deus não entregasse o teu Filho em amor por cada um de nós. A gente teria uma dívida em que a gente não ia conseguir pagar. A gente teria uma dívida enorme por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos erros, e não ia ter ninguém que pudesse pagar. Sabe? É o amor de Deus que possibilita que a gente seja perdoado. É o amor de Deus que possibilita que a gente possa ser livre hoje e possa viver uma vida de liberdade. É o amor de Deus que nos limpa da sujeira. É o amor de Deus que nos lava, que nos purifica. É o amor de Deus que nos preenche de verdade. É o amor de Deus que nos enche de tal forma que a gente não vai sentir necessidade de outras coisas ou falta de outras coisas, porque a gente já está vivendo um amor que nos enche, um amor que nos satisfaz. Então, quão perto eu estou desse amor, quão perto eu estou vivendo esse amor, sabe? E esse amor, a gente pensar, é um amor que traz a libertação, é um amor que traz a liberdade, é um amor que se renova toda manhã, sabe? Para que eu possa ter misericórdias renovadas toda manhã. É um amor que me traz perdão e transforma a minha vida. Será que a gente tem olhado para esse amor de Deus e tem buscado amar Ele de volta? Será que a gente tem olhado por tudo que Deus fez através de Jesus? Porque é muito fácil a gente se comover com o que Jesus fez. Mas qual é a resposta que a gente tem dado ao que Jesus fez? Qual resposta na nossa vida tem dado ao que Jesus fez? Será que a gente tem vivido uma vida de resposta e essa vida demonstra gratidão? De pensar, Deus, você me amou. Me amou quando eu estava perdido, me amou quando eu estava entregue longe da tua vontade, entregue as coisas que não agradam ao Senhor.
E eu quero fazer o máximo para viver uma vida de gratidão, Senhor. Eu quero fazer o máximo para viver uma vida entregue ao Senhor, uma vida que vai te glorificar, uma vida que vai te amar de volta. Claro que a gente nunca vai conseguir amar a Deus no mesmo nível que Ele nos ama. Mas não é por isso que a gente não deve buscar viver um amor profundo com Ele. Não é por isso que a gente não deve buscar amar a Deus acima de todas as coisas. Não é por isso que a gente não deve buscar viver um amor sincero, um amor que se doa também. Sabe, o quanto que Jesus se doou por cada um de nós, o quanto que Jesus se entregou por cada um de nós. A Bíblia fala que somente o sangue de Jesus poderia nos comprar. A Bíblia fala que os nossos pecados, somente o sangue de Jesus poderia pagar, sabe, por isso. Sabe, custou muito e foi valor de sangue, o sangue derramado do Filho de Deus. Será que a gente tem olhado para isso e isso tem tocado nossos corações e tem trago mudança para nossas vidas? Tem uma música que diz assim: e amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Pense em quantas coisas Deus tem feito por você. Pense em todos os livramentos, pense em todas as coisas que Ele faz de bom na sua vida. E não só as coisas que aparentemente são boas, que a gente acha boas, mas as correções que Ele faz em nossas vidas, em nós por amor, as transformações que Ele faz em nós, que às vezes dói, mas é por amor. Sabe, pense nas bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida. Pense nas curas, nos milagres, tudo que Deus fez por você. Sabe, mas agora eu quero que você pense se não tivesse nada disso. A morte de Jesus já seria o suficiente, sabe, para demonstrar que Deus ele nos ama e Ele cuida de nós. Para demonstrar que Deus sempre nos amou e quer que a gente se entregue a Ele, quer que a gente experimente desse amor dele, não apenas de saber que Deus nos ama, mas viver esse amor diariamente. Será que eu e você temos experimentado desse amor de uma forma consciente, onde a gente sabe que existe um amor que é mais forte do que a morte? Um amor que cobre multidão de pecados, um amor que perdoa, um amor que transforma. Um amor em forma de gente, que é Jesus. Tem uma frase que diz: se você está procurando amor, sabe, e não encontra, olhe para a cruz. Você vai ver a verdadeira forma do amor, a verdadeira expressão do amor é a cruz. Não uma cruz qualquer, mas a cruz onde o Filho de Deus estava. E não para por aí. Tamanho amor de Deus por cada um de nós, ao enviar o seu Filho que morreu, mas ressuscitou e vive. E pode viver com cada um de nós, transformando a nossa vida, trazendo a verdade aos nossos corações, nos libertando, nos mostrando o caminho ao qual andar. E não só isso. Jesus ele fala que ele envia, sabe, que Deus enviou o Espírito Santo, o nosso Consolador. Então, olha quantas coisas Deus fez por nós, nos mostrando o seu amor, revelando o seu amor. Será que isso é motivo de alegria para as nossas vidas? Será que a gente pensa mais nas coisas que acontecem na nossa vida e esquece de olhar para o amor de Deus, esquece de olhar para o cuidado de Deus, a proteção de Deus? Esquece de olhar que a todo tempo Ele cuida de nós. Ele cuidou de nós e nos amou quando enviou o seu Filho. Ele cuidou e cuida de nós quando Ele enviou o Espírito Santo para que a gente pudesse ter um Consolador. Ele cuidou de você hoje. Está cuidando agora. Então, o mínimo que a gente pode fazer, né, como diz essa música, é amá-lo de volta. É o mínimo, sabe? E como você pode viver realmente grata a esse amor, como você pode viver uma vida grata a esse amor e uma vida que vai glorificar a Deus, o ame de volta. Você aprendendo a amar a Deus, você vai saber como glorificá-lo. Você aprendendo a amar a Deus, você vai saber como obedecê-lo. Você aprendendo a amar a Deus de volta, você vai viver aquilo que Ele tem para sua vida e você vai querer viver as coisas dele e você vai experimentar de tudo aquilo que Ele quer para sua vida. Você aprendendo a amar a Deus de volta, você vai ter uma vida de gratidão a tudo que Ele fez e continua fazendo. Ele poderia ter parado na cruz, já era o suficiente, muito mais do que o suficiente, mas Ele ainda continua fazendo.
Então nós temos muitos motivos para se alegrar, para agradecer e para amar a Deus de todo o coração. Então o convite de hoje com essa ministração é: reflita na sua vida, reflita em como você tem vivido uma vida de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por você e continua fazendo. E mais do que isso, se você está procurando uma prova de amor, se você está procurando alguém que te ame, se você acha que você não é amado, se você acha que ninguém te ama, eu quero te dizer que Jesus, Ele te ama e você é amado por Ele. Mas não é um amor que apenas vai derramar as bênçãos, os milagres, vai cuidar de você, que as coisas, somente as coisas que a gente quer, né? Mas é um amor que vai transformar a sua vida, e transformação dói. É um amor que vai te corrigir às vezes a gente não quer ser corrigido. É um amor que é um amor puro, é um amor que se doa, que se entrega, é um amor incondicional. Então não importa quão longe você está de Deus ou quão perto você está de Deus, Ele vai te amar da mesma forma. Mas o melhor é que você esteja perto. Porque não vai ser apenas Ele que vai te amar da mesma forma, mas você também vai poder amá-lo. Sabe? Porque você longe, você não vai conseguir amar Ele. Você não vai conseguir amar Ele da maneira que você deve amar. Mas você estando perto, vai ser um amor simultâneo, né? Onde eu entendo que Deus me ama, onde eu entendo tudo que Ele fez por mim e continua fazendo, e deixo Ele fazer, e permito, né? Me permito o tratar dele, e permito ser transformado por Ele todos os dias. E eu o amo de todo o coração, e eu me entrego todos os dias. Então viva esse amor de Jesus, entenda esse amor de Jesus, o amor que te amou primeiro, o amor que te ama, independente de qualquer coisa, e o amor que te chama para uma vida de glorificação, uma vida de glorificação ao nome de Deus, de exaltação ao nome de Deus, e uma vida que te chama para amar Ele de verdade, de todo o coração, uma vida que te chama para andar em amor, um amor que transforma, que liberta, que traz verdade, um amor que muda nossas vidas por inteiro. Grandes coisas são